Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o historiador, editor Jaime Pinsky, falar do livro Brasil, o futuro que queremos. Em primeiro lugar, parabéns, né, por esse projeto. Acho que ele vem num momento, inclusive, né, bem importante, né, da nossa história. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, né, para o nosso ouvinte como é que surge, né, esse projeto e pensando no futuro e a organização editorial, né, desse trabalho. Qual é que foi o processo? Então, na verdade, foi uma ideia maluca que eu tive em janeiro deste ano. Eu fiquei bastante preocupado com a forma pela qual as discussões a respeito do Brasil estavam correndo. Porque, na verdade, essas discussões não estavam ocorrendo. As pessoas, é, é, as discussões de fato não estavam ocorrendo. As pessoas estavam se ofendendo, as pessoas estavam se desqualificando, pessoas realmente, às vezes, de valor, de talento, capazes, mas que simplesmente estavam mais preocupados em mostrar como pessoas que pensavam diferente eram imbecis, eram idiotas, eram corruptas, eram equivocadas, na melhor das hipóteses, do que a apresentação de projetos. Quer dizer, não havia projetos, e ainda não há, na verdade, aqui no Brasil. Quer dizer, nenhum candidato a presidente estava colocando uma plataforma dizendo como que ele ia tratar a agricultura, como que ele ia tratar a saúde ou a educação, de que forma ele pensava em melhorar a situação do meio ambiente e por aí afora. Aí eu simplesmente, usando do privilégio que eu tenho de ser historiador, ex-professor da Faculdade de Filosofia de Assis, hoje da Unesp, da USP e da Unicamp, e também de ter à minha disposição a editora Contexto, hoje em dia uma editora de grande circulação nacional, eu falei, eu acho que a gente consegue fazer um livro em que as pessoas apresentem seus projetos. Aí definir uma série de temas e uma série de pessoas. Os temas, como eu disse, educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia, enfim, os temas básicos que têm que ser discutidos no Brasil. E sair atrás de pessoas que eu considerava pessoas altamente qualificadas. Oscar, é como se eu cometesse a insanidade de lançar minha candidatura à presidência da República, mas pelo menos tivesse a sanidade de escolher um grupo extraordinário de brasileiros para fazer o meu projeto político. Este é o livro. E o que mais te impressionou, quer dizer, ao ouvir essas pessoas, ao ler o texto dessas pessoas, em linhas gerais, qual que é a tua impressão, a tua percepção desse material? Então, a minha percepção é a seguinte, é que nós temos em pessoas que pensam de forma política diferente, nós temos pessoas de muito valor aqui no Brasil. Quer dizer, sem querer dar uma de poliana, sem querer fazer o jogo do contente, sem querer ser um otimista patológico, eu acho que, desculpe, eu acho que o livro comprova que existem projetos de alto nível aqui no Brasil e eu quero que essa discussão caminhe nessa direção. Ou seja, agora, com o livro O Brasil, o Futuro que Queremos, nós temos um projeto político coerente em diferentes áreas. E eu quero que esse livro seja interlocutor e que os diferentes candidatos se coloquem a respeito dele. Mas não só os candidatos à presidência, os candidatos a deputado federal, os candidatos a senador, de diferentes estados brasileiros, que se coloquem, que digam como que eles vão
tratar, quer dizer, com relação ao meio ambiente. Como é que eles vão lidar com essa situação, com aquela situação, com o fato do Brasil estar caminhando em alguns lugares para um ar irrespirável nas grandes cidades, por exemplo, para condições ambientais terríveis, na área da saúde, as nossas cidades médias e grandes estarem lotadas, as pessoas terem que ter mais 30% de horas de trabalho por conta da locomoção, enfim, quer dizer, como que as pessoas vão lidar? Nós temos projetos aqui. Entre aspas, o candidato Jaime Pinsky está apresentando o seu projeto por meio do Dr. Paulo Saldiva, por exemplo, na área da saúde. Qual é o seu projeto, senhor candidato? Qual é suas ideias a respeito disso, senhor candidato a deputado, senhor candidato a senador? Senhor prefeito de uma cidade média, como que o senhor vai lidar com tal situação? E por aí afora. Quer dizer, o livro, eu espero e tenho bastante convicção que isso vai ocorrer, vai se tornar um interlocutor. Ele está aí colocado na mesa. Eu quero, então, que as pessoas discutam isso. Inclusive uma questão fundamental que você mencionou no começo foi de evitar o fla-flu, né? Essa questão das pessoas ou dos grupos, né, se agredirem, né, não conversarem, não construírem um bem comum, mas ficarem monoliticamente, né, apresentando suas propostas. Me parece, pelo que eu vi do livro, que a ideia é justamente essa, né, de ter um diálogo também entre vertentes distintas, né, que devem ser respeitadas, mas cada uma tendo posições mais claras, mais propositivas, né. Eu acho que esse é o espírito que você coloca essa obra. Sem dúvida alguma. Quer dizer, você veja, no tema cidades, eu convidei o ex-governador Jaime Lerner, do Paraná, que fez um trabalho fantástico em Curitiba. Todo mundo sabe que Curitiba foi transformada numa cidade modelo em termos nacionais e internacionais. Então, eu o convidei para falar sobre cidades. O texto dele é belíssimo, ele tem proposições concretas a respeito de cidades brasileiras. Agora, eu convidei para a questão da habitação o professor Nabil, que é um professor da Universidade de São Paulo, de arquitetura, e foi um dos idealizadores do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, é um homem que tem uma posição política diferente, bem diferente da do Jaime Lerner. Agora, os dois têm posições, têm propostas concretas. Então, eu não me preocupei nem um pouco de qual partido o indivíduo era. E também não tive essa hipocrisia de dizer, não, o livro é apartidário. Não, o livro é multipartidário. O livro não é político? Não, o livro é político. O livro é um livro de políticas públicas. Eu estou apresentando uma plataforma, um projeto de políticas públicas. E é isso que a gente quer que seja discutido. Ele não é, evidentemente, o livro não é monolítico, não necessariamente cada, entre aspas, ministro meu concorda com o outro. Eu estou me lixando. Quer dizer, esse não é o problema. Quer dizer, a questão é que eles são pessoas altamente competentes. Não é? Então, eu não estou preocupado se tem um texto de economia, economia e mais ligada para a área de finanças, discutindo como que devem ser as finanças do Brasil, mas que tem um texto também de política econômica do Antônio Corrêa de Lacerda, vamos dizer, um texto mais à direita, um texto mais à esquerda, se é que eu posso usar esses termos, eu não gosto, mas só para ilustrar. Então, o livro é muito aberto, quer dizer, o livro é um convite ao diálogo, é um convite ao debate intelectual. Eu não quero que a gente saia, que as pessoas saiam com a ideia de que existe uma única solução para cada problema. Existem provavelmente várias, mas aqui eu tenho algumas propostas. E eu pedi a cada autor que fizesse o seguinte: em primeiro lugar, uma análise, né, o estado da arte. Em segundo lugar, por que a situação chegou ao ponto que chegou?
quais são as forças políticas, sociais, econômicas que se opõem a uma solução adequada da questão. E quais são as forças políticas, sociais, econômicas que são favoráveis, na visão dele, a uma solução adequada da questão. E, finalmente, onde que a gente vai buscar recursos para solucionar a questão, não é? Dentro de uma prioridade que você tem que estabelecer. Qual é a prioridade da sua questão? É fundamental? Ela pode esperar um pouco, etc. Então, quer dizer, o livro é um livro muito, ao mesmo tempo, de teoria política, se é que eu posso dizer isso, não é? Porque existe uma teoria por trás, mas, ao mesmo tempo, um livro muito prático. Quer dizer, eu acho que o Brasil, o futuro que queremos, é um livro que sai, ele é um pensamento quase de universidade, no sentido do papel da universidade dialogando com a comunidade. Perfeito. Então conversamos um pouquinho com o editor, historiador Jaime Pins, da editora Contexto, sobre esse livro que é Brasil, o futuro que queremos, e o Jaime justamente, né, chamou esse conjunto de pessoas, né, e organizou essa obra. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, é um prazer sempre, né, ter você aqui no programa, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, é um prazer voltar ao seu programa. Até a próxima, tchau.